Olá, seu menino, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa do 8º ano, tá certo? Vamos então, hoje nós vamos falar de oração sem sujeito, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, minha gente, nós vamos falar sobre oração sem sujeito, mas antes nós vamos aqui revisar algo que com certeza vocês já viram antes, que é também a classificação dos sujeitos, tá bom? Olha só, esse primeiro exemplo que eu coloquei aí é um exemplo de oração com sujeito simples. Rodrigo gosta de Joaquina. Rodrigo é o sujeito, gosta de Joaquina é o predicado. Sujeito Rodrigo. Olha só, nós temos aí um único núcleo. Estou falando apenas de Rodrigo. Então, sujeito simples. Nesse outro exemplo que eu coloco para vocês aí, já temos aí um exemplo de um sujeito composto. Olha só, Rodrigo e Joaquina casarão no final do ano. Observe que agora nós estamos falando de dois núcleos. Nós estamos falando de Rodrigo e estamos falando também de Joaquina. Se nós temos dois núcleos aí, então nós estamos falando de sujeito composto, ok? Neste outro exemplo que eu coloco para vocês aí, nós temos comprei uma camisa para o casamento. Observe que nós temos aí um verbo comprar, né? Que termina aí na sua desinência o ei, que dá a ideia de que eu estou falando de mim, né? Estou falando de mim mesmo. Eu comprei, só que o eu não aparece aí. Então nós temos aí um sujeito que está oculto, também chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial, porque nós sabemos qual é o sujeito, no entanto ele não aparece. Nós sabemos por conta da terminação do verbo comprar. Esse ei aí está denunciando quem é o sujeito da oração. Eu, um sujeito oculto, ok? Vamos para mais um exemplo, e agora com esse exemplo aí, pegaram o meu lápis. Olha só, neste caso aqui nós temos uma oração que tem um sujeito com certeza porque alguém praticou a ação. No entanto, nós não sabemos quem é esse sujeito. Por nós não sabermos quem é esse sujeito, nós podemos dizer que é um sujeito indeterminado. Ele não é como o sujeito que eu acabei de falar agora há pouco, o sujeito oculto. O sujeito oculto, eu consigo identificar quem é o sujeito. No entanto, ele não aparece. Nesse caso, além dele não aparecer, eu não sei quem foi que pegou a caneta, o meu lápis. Então aí é um sujeito indeterminado. Agora com essa oração aí nós chegamos onde eu gostaria. Oração sem sujeito. Fazia frio em São Joaquim. Fazia frio. Quem praticou a ação deste verbo fazer? Aí você percebe que há um fenômeno da natureza, que foi o fazia frio, né? Outro exemplo que nós temos aí é são 3 horas da tarde. Quem praticou a ação deste verbo ser? Não tem como nós sabermos, não, porque não tem um praticante dessa ação, tá? Nós chamamos esses verbos de verbos impessoais e eu darei mais alguns exemplos daqui a pouco sobre eles. Outra oração aí que nós temos como exemplo é faz tempo que não o vejo. Olha só, quem praticou esta ação? Nós não temos nenhum sujeito aí praticante desta ação. Então, mais um exemplo de oração sem sujeito, ok? Outro exemplo, trovejou bastante no final do dia. Quem praticou esta ação? Observe que não é um sujeito oculto, não é um sujeito indeterminado. O que acontece aqui é que esta oração realmente ela não tem sujeito, tá bom? Olha só, essas orações nós dizemos que elas são orações sem sujeito porque elas têm um verbo que é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele, como o nome já diz, que não admite pessoa, não admite que tenha uma pessoa praticando a ação daquele verbo, ok? Veja alguns exemplos aí de verbos impessoais. Verbos que indicam o fenômeno da natureza, como chover, ventar, nevar, trovejar, relapejar, amanhecer e anoitecer, são exemplos de verbos que são fenômenos naturais e por isso ele não tem um praticante da ação a qual nós possamos denominar esse sujeito, tá bom? Outros verbos também são verbos fazer, estar, haver e ser, nas orações que se relacionam com expressões de tempo ou fenômeno da natureza. Então, esses verbos também são impessoais. Por isso, quando eles aparecerem, você vai perceber que a oração ela não tem sujeito. O verbo haver,
quando exprime acontecimento ou existência, também é outro verbo que acaba sendo aí impessoal, tá bom? Os verbos, observem aí, eu até coloquei aqui embaixo essa tajazinha aí cinza com fundo com a letra branca para poder destacar para vocês o seguinte: os verbos impessoais, com exceção do verbo ser, devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Então, só recapitulando: sujeito simples, nós temos apenas um núcleo desse sujeito. Sujeito composto, nós temos dois núcleos. Sujeito desinencial, nós temos um sujeito que a gente sabe qual é, no entanto, ele não aparece na oração. E o sujeito indeterminado é aquele que não apareceu e nós também não sabemos quem praticou a ação. E a oração sem sujeito é aquela que não tem sujeito de forma alguma, porque o verbo é um verbo impessoal e por isso ele não admite pessoa na oração, tá ok? Esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.